para a gente poder falar dessa movimentação do Cruzeiro. Antes até da gente repercutir, né, de dar os parabéns pro Cruzeiro também por ter aberto aí mais essa possibilidade, né? Sem dúvida. E agora com a oportunidade da gente poder conversar com o Leonardo Jardim. Geralmente a gente conversa com os treinadores depois dos jogos, né? Pelo menos eu não lembrava. Sempre ali, né? Naquele calor todo. Agora não, uma entrevista com tranquilidade, pode perguntar. Eu não lembrava, viu, sinceramente, de um bate-papo com um técnico durante uma semana de treinamento, né? Com essa possibilidade da gente entender um pouco mais de como é que pensa o futebol, o Leonardo Jardim. Então foi muito importante para o torcedor também, para a gente poder entender. Como sempre, são muito esclarecedoras as entrevistas com o Leonardo Jardim. Dessa vez não foi diferente. Muito rica a entrevista com o português. Então, o Cruzeiro participando mais uma vez, fazendo mais uma atividade. E aí a preparação agora para o último desafio do Cruzeiro. Agora sim, um amistoso. Vai acontecer no próximo sábado contra o Red Bull Bragantino, 18h30. Jogo que o torcedor vai poder acompanhar, então vai ter transmissão, tem presença do torcedor. Então o torcedor, para poder entender esse início de trabalho do Leonardo Jardim, como vai ser e como aconteceu aí essa preparação, 34 dias, ainda mais uma semana de atividade, né? Então mais algum tempo de trabalho para o Leonardo Jardim, que já teve com algumas atividades, jogos treino, 4 até aqui. É verdade. Vai ser importante nesse sentido, porque já falou que não vai mostrar ninguém. A gente vai começar a falar do Léo Jardim, então. Vamos lá, vamos trazer então aqui um pouco do que disse o técnico português. A gente começa com ele falando sobre a observação do elenco, né? O que ele tem observado desse elenco do Cruzeiro. Vamos ouvir. Uma observação do nosso elenco, o que é que nós temos, o que é que não temos. Fomos buscar um jogador, o Wanderson, que era uma falta para as laterais. Temos que nos adaptar a alguns jogadores que são jogadores mais habituados a jogar na zona central. Por exemplo, nós temos para meio ofensivo e para avançado temos 8 jogadores. Temos o Lautaro, temos o Bolazzi, temos o Dineno, temos o Gabriel, temos o Mateus, temos o Rogerinho, temos o Eduardo, temos o Caio. Alguns destes jogadores a gente tem que se adaptar ou mais para a ponta ou mais para outra posição, porque se for só nas duas posições do meio só pode jogar dois, tem que ficar sempre 6 de fora. Por isso também estamos a procurar no elenco soluções para outras posições, jogadores se adaptarem às outras posições, que não é fácil. Era preferível já termos mais ou menos a malta sarada para cada uma das posições, mas não temos, é a nossa realidade e é daqui que temos de trabalhar. Defina aí, Seabra, mata sarada. Mata sarada, muito bom, hein? Era ideal que nós tivéssemos já a mata sarada em todas as posições. O mato cortado, né? O mato aparado, ou seja, a coisa definida em todas as posições, mas não tem, pelo que ele falou ali, então não está definido. E ele fala mais ali, né, Dani? Porque ele fala que além de não ter a mata sarada, ele não tem jogadores para todas as posições que ele quer, né, Lélio? Deixou isso muito claro. Pois e olha que ele pediu o Wanderson. E ali ele citou o Marquinhos ou não? Porque o Marquinhos também é um ponta, né? Embora ali ele tenha citado, na verdade, jogadores que ele considera que jogam mais centralizados. Isso. Ele colocar o Lautaro ali, para mim, foi uma surpresa, já que ele foi contratado como um jogador de lado. E não era assim que ele atuava no Independente Del Valle? Era. Pois é. Então, porque ele entende, na observação dele, ele entendeu diferente, é isso? É isso. Ele reavaliou e para ele, não, o camarada, ele se adapta melhor nessa posição. Então, quer dizer, vai ainda aí, então, abrindo sempre uma caixinha de surpresa, o Leonardo Jardim, né? Quando ele fala pra gente, sempre ele traz uma novidade, que a gente entendia de uma maneira e ele já entende de uma forma completamente diferente. O que mais ele trouxe nessa caixinha de surpresa de hoje? Aí é um dos trechos mais importantes, acho, dessa entrevista coletiva do Leonardo Jardim, quando ele confirma que vai de fato rodar a equipe. Vamos ouvir. Eu sei que vocês estão muito preocupados com aqueles 11 que podem iniciar um jogo. E, sinceramente, eu estou preocupado com a equipa que nós podemos construir.
jogamos num campeonato que vocês conhecem melhor do que eu, com 60 e tal jogos. Eu tenho que preparar o jogo do Mirassol, mas tenho que preparar o jogo que vai jogar a seguir 2 dias depois. Vamos jogar na Argentina e todos os jogos são importantes, e depois temos no Internacional e sucessivamente. Temos de ter jogadores que dêem respostas a todos estes jogos. Com certeza que não serão o mesmo 11 que joga o primeiro jogo, vão jogar o segundo. Pode haver 2, 3, 4, 5, 6 alterações, porque nós queremos sempre uma equipa fresca, queremos uma equipa competitiva, uma equipa que consiga ter intensidade. E com certeza, se não tivermos essa atenção, passado 3 ou 4 jogos já ninguém anda, toda a gente já não consegue desenvolver aquilo que nós pretendemos. Por isso, uma das razões que eu procuro soluções para as posições dentro do elenco é termos esta capacidade de alterar nos jogos, e quem entrar já com o nível de aprendizagem, com o nível de condição própria para ganharmos os jogos, porque nós temos 2 coisas, temos que alterar, mas temos que ganhar também. E pronto, e não existe outra solução, é nós gerirmos a equipa e arranjar soluções dentro do efetivo. Não é por acaso que as melhores equipas têm sempre grandes efetivos e grandes elencos, e não é somente 11 jogadores, porque se nós estávamos à espera só de 11 jogadores, não é fácil jogar o campeonato português, quanto mais o brasileiro. É legal que depois ele brinca, ele fala tem que ganhar, porque se não ganhar vai ter outro aqui para poder fazer isso por mim lá na frente. Então ele sabe da importância. Isso ele já aprendeu, então. Exatamente, sabe da cobrança, da pressão que é o futebol brasileiro. O Seabra até falava disso, né? Ontem ele até falou que nem transmitiria esses jogos treino aí, que é mais importante entender um pouco mais do elenco e dar essa condição para os jogadores também poder entender o que pensa o Leonardo Jardim. Então ele não está preocupado com esses 11 titulares, né? Ele está mais pensando num Cruzeiro construído aí para o restante da temporada. E Seabra, a gente não vai poder nem chamar de time misto, né? Porque a gente não sabe qual que é o titular. A gente vai falar assim, Cruzeiro que joga hoje. Daqui a pouco ele vai ter uma espinha dorsal, né? Ele vai ter os seus provavelmente 11 titulares, ou não sei também, mas eu acho que, como ele falou ali, ele tem 3 competições. Ele vai disputar paralelamente Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. Então ele tem que ter o time sempre com vigor físico, né? Sempre descansado. Porque ele falou, senão daqui a pouco passa 3, 4 rodadas, tá todo mundo morto já. Então ele tem que ir rodando o time. Mas é interessante essa proposta, um tanto quanto diferente do que acontece no futebol brasileiro de uma forma geral, né? Ele já deixa claro que ele não vai ter um time titular, que ele vai rodar o elenco. Ou seja, ele vai ter lá o seu lateral direito preferido, um lateral esquerdo, mas vai rodar, vai ter uma dupla de zaga diferente, daqui a pouco o meio de campo ele vai tirar um, tirar outro, o próprio ataque. Vai ser engraçado ver isso aí, porque nós não estamos habituados. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, nos esportes americanos, né? Que os caras têm na Europa também, os caras têm o goleiro de uma Copa, o goleiro do campeonato. Vai ser diferente pra gente ver isso aí, né? Eu quero ver o que o torcedor vai falar, né, Lélio? Porque, como o Seabra está falando, nós não estamos acostumados e a gente sabe as cobranças que existem quando eles começam a rodar a equipe. Talvez seja a maior cobrança que se tem do torcedor essa história. Mas que time que joga? Por que fulano é titular? Pra que mexeu? Tirou o cara, não tava bem, não sei o quê. Assim, eu não sei como é que o torcedor vai se comportar nesse sentido, né? O torcedor gosta de saber do goleiro até o último atacante, o time de cor. Sabe? Ele não gosta muito de mudanças, não. Ele sabe que quando não puder jogar um, entra o outro. Então, realmente aqui tem essa peculiaridade, né? Do torcedor gostar de ter um time titular para ele chegar, decorar e tudo mais. Para mim também foi uma outra declaração surpreendente do Leonardo Jardim, porque afinal de contas, aqui talvez seja uma cultura nossa, né? De termos e de a gente querer sempre um time titular. Mas aí ele tá jogando alto aí, tá bem ousado o Leonardo Jardim, viu, Dimara? Eu também tô achando esse moço ousado. Eu gosto das entrevistas dele, gosto das explicações, né? Eu também. E ele é muito claro, né? Muito não claro. Não foge de nenhuma pergunta, respostas muito claras. Muito claras. Gosto muito, já tinha até comentado com o Rafa aqui, né? Resta saber se o pessoal vai entender, né? Quer dizer, não as respostas, mas
o que ele vai fazer em campo, né? Tem mais uma. Tentar podar ele, né? Não sei. Dá uma segurada nele. Sei. Mas enfim, vamos seguir falando ainda de elenco, né? E para poder falar, por que não também, dessas oportunidades. E aí ele fala que elas serão dadas a todos os jogadores. E aí o campo vai dizer, né? Vamos ouvir o que disse o Leonardo Jardim sobre isso. Os jogadores que tiverem maior performance vão jogar mais, os que tiverem menor performance vão jogar menos. Mas nesta fase inicial vai haver oportunidades, porque vai haver vários jogos e a seguir cada jogador tem que ter essa capacidade de mostrar realmente porque é que o treinador vai o escalar mais vezes do que outros. Com certeza que não será por outros fatores que não seja de performance e de rendimento. E aí, para poder encerrar, vamos falar de setor defensivo. Ele que chegou a criticar também, né? Diz que não é uma crítica individualizada, né? Não é para os goleiros, não é para os zagueiros, mas que o setor defensivo, ele tinha sim uma cobrança por conta dos gols que vinha levando. E aí ele falou o que significa para ele, Leonardo Jardim, defender bem. Para mim, defender bem é defender com 11 jogadores, guarda-redes e mais 10. E defender com os jogadores não quer dizer que sejam os jogadores de marcação, não é? É jogadores que tenham uma função dentro do campo, sejam, em termos da sua função, sejam efetivos e que permita que a equipa esteja em equilíbrio constante quando tem a bola e quando não tem a bola. Isso é que é fundamental. Mas vamos jogar com todos de marcação? Não é todos de marcação. Temos é que, por exemplo, não podemos ter 3 jogadores atrás da linha da bola constantemente e o adversário estar a atacar 10 contra 7. Isso é que não podemos ter. Mas jogadores ofensivos, claro que toda a gente gosta de ter jogadores ofensivos. Se eu conseguir colocar na frente 3, 4 jogadores ofensivos, fico feliz. Eles têm que dar-me esse equilíbrio que a equipa pretende para não estarmos 7 a defender e o adversário está sempre em superioridade. Por isso eu já acredito. Referenciei o Flamengo, referenciei o Paris Saint-Germain, que é preciso marcar e é preciso equilibrar a equipa. Ao contrário, uma das melhores equipas que eu treinei, o Mónaco, tinha o Falcão, o Mbappé, o Bernardo Silva e o Lemar, e eram 4 avançados, mas eles, quando não tinham a bola, a malta toda vinha e fechava o castelo. É isso aí, Zé, mas os nomes ali são maravilhosos, né? Mas também não, né? É o que ele falou, não é que esses caras eram obrigados a defender efetivamente, né? Entrar ali pro combate, mas tinha que pelo menos cercar, marcar campo, né? Se utilizar do espaço. Eu entendi isso. O que você entendeu, Sérgio? É muito legal ouvir ele falar essas expressões também, né? Falou, eram 4 avançados, mas quando perdia a bola, a malta toda vinha e fechava o castelo. Interessantíssimo isso. E eu concordo com ele, a gente sempre fala isso. O sistema defensivo tem que ser o time todo. Tem que começar, nem que seja um Cerca Lourenço ali na frente para incomodar, para não deixar estourar lá atrás, porque se deixar, deixa o time jogar, o meio de campo, os volantes lá seguram, vai estourar lá na zaga, vai estourar lá no goleiro, então tem que começar lá da frente. Bem interessante essa formação dele, que eu concordo plenamente, eu acho que tem que ser por aí também, nem que seja só dar uma incomodada, mas não deixar a coisa estourar toda lá atrás. Vai incomodar, é isso, né, Lélio? O que ele tá falando é que no time dele tem que jogar sem a bola. Exatamente. É para marcar, ocupar os espaços. E ele cobra muito. E desde que ele chegou, ele fala sobre o equilíbrio, né, que precisa ter o time. Então, quem não tiver com apetite para começar a marcação lá na frente, e ele na fala anterior foi muito claro, né? Sim. Quem não tiver bem, não joga. Você vai jogar quem tiver com rendimento alto. Então, uma das cobranças para o camarada jogar realmente vai ser a parte defensiva. E isso vai se aplicar aos atacantes também. A todo mundo. E, Rafa, pra gente encerrar, ele acabou contando que o Bolasso estava machucado, né? Acabou revelando. Essa aí é que foi, né? Era uma caixinha de surpresa também. Mas não estava fazendo muscular, não sei o quê? Não. O Cruzeiro não machucado. O Cruzeiro disse que não tinha nenhuma lesão, né? Que fazia um trabalho físico à parte, o Bolasso. Não era preocupação, ele acabou confirmando que voltou a sentir uma cirurgia antiga, o Bolasso. Então o Cruzeiro entendeu que para que essa inflamação não piorasse,
pudesse dar essa semana de descanso. Então, essa semana de descanso para o Bolassi, para que ele possa não agravar essa inflamação. O Jardim disse que ele está no início ainda de uma inflamação, até citou o grau dela, né? Falou, está no grau 2, pode avançar para o 3, 4, e aí já começa essa dor fica um pouco mais intensa e atrapalha no rendimento do Bolassi. Então o departamento médico do Cruzeiro entendendo que essa semana era a ideal para poder dar uma segurada, e aí semana que vem passar a exigir um pouco mais do Bolassi, que é também uma peça ofensiva, 3 gols do Campeonato Mineiro, né? Isso. Mesmo saindo do banco de reservas, tem regulado bem. Para poder falar do Sub-20, acabou agora nesse momento, Cruzeiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, venceu 3-1 fora de casa o Vasco da Gama, perdia por 1-0, voltou para o segundo tempo com o Batistella, o Cauã Batistella fez 2 gols, o segundo meio na sorte, né? Foi um chute de fora da área do Guimeira, ela desvia no Batistella, ele acaba fazendo o segundo do Cruzeiro. No finalzinho, Kaique Quente fez mais um, 3-1 para o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, 6 pontos. Lembrando que no ano passado o Cruzeiro fez a final da competição contra o Palmeiras.